Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Boletim Invest News. E hoje a gente vai falar sobre o Ibovespa, que está se aproximando, então, do patamar de 125 mil pontos. Se isso acontecer, significa que vai renovar o recorde nominal já atingido pelo índice. A gente vai falar, então, sobre quais são as perspectivas, tanto para o mercado de ações quanto para o dólar. Falando das empresas que se destacaram, hoje a gente vai falar sobre a disparada das ações do setor de companhias aéreas, também teve queda da Suzano e alta de Localweb. E para comentar tudo isso, quem está aqui comigo novamente é Eduardo Pérez, analista da Isinvest. Eduardo, bem-vindo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Karina. Boa noite para todo mundo e vamos comentar as notícias de hoje. É isso aí, pessoal. Vamos começar falando então do mercado de ações. A gente está esperando para ver se o Ibovespa vai ou não bater recorde. Então vamos entender um pouquinho sobre o que está mexendo com o mercado neste momento. Um dos principais pontos, claro, é o cenário externo. Todo mundo de olho no Federal Reserve, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos. Isso porque dados recentes de inflação nos Estados Unidos assustaram o mercado e está todo mundo querendo saber o que vai acontecer com a taxa de juros por lá. Só que recentemente parece que deu então uma acalmada no mercado, uma sequência de comentários de autoridades do Fed, no sentido de que a taxa de juros vai continuar ainda quase zerada por lá, ainda por um bom tempo. Então, isso acabou gerando um certo alívio no mercado. No cenário interno, todo mundo de olho também na CPI da Covid. Tudo isso porque o mercado quer saber quais as chances de avanço das reformas econômicas no Congresso. Quanto mais conturbado o cenário político, mais difícil fica, então, a aprovação dessas reformas. E falando nas reformas, teve notícia de hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele afirmou que a ideia é entregar a reforma tributária ainda nesse ano. E aí, para utilizar as palavras dele, ele falou que vai ser aprovado o texto possível para trazer segurança jurídica, mas ele garantiu que a ideia não é trazer um aumento da carga tributária. Bom, nesse cenário todo, hoje a gente teve o Ibovespa fechando em alta de 0,81% aos 123.989 pontos. Como eu falei, ele tem se aproximado do recorde histórico na casa dos 125 mil pontos. Hoje, inclusive, chegou a passar dos 124 mil. E agora, então, eu passo a bola para o Eduardo. O que a gente pode esperar da Bolsa de Valores e especificamente do Ibovespa, que é o nosso principal indicador? Uhum. O pessoal estava com bastante medo desse mês de maio, né, de ser aquele mês em que tem um pânico geral, que acaba o sell in May and go away, né? E até lembro que a gente tinha comentado no próprio fechamento que isso aí acabava sendo mais uma superstição que o pessoal de mercado propagava. Quando a gente olha o gráfico semanal do índice Bovespa, né, do Ibov, ele vem se comportando da maneira que a gente imagina que ele se comporte numa tendência de alta, né? Então, mesmo com algumas semanas aí em queda, a gente teve essa semana agora muito positiva, que se ela se encerrar amanhã de uma maneira próximo desses 123 mil pontos, a gente vai estar mais perto dessa barreira dos 125 mil, e aí ele chegando perto desses 125 mil, é natural que a gente tenha um fluxo vendedor um pouco maior. Então pode ser que a gente tenha uma briga aqui, que ele ande um pouquinho de lado, ou até faça uma correção para próximo de alguma dessas duas médias aqui, a verde e a azul, mas a princípio a gente continua trabalhando com a ideia de que o índice está em uma tendência de alta e que até está indo muito bem, porque ele já conseguiu recuperar um nível bem próximo dos 125 mil pontos. Bom, falando também do dólar, que vem sendo afetado por todo esse cenário que a gente estava descrevendo, o dólar hoje teve uma queda de 0,46% a R$ 5,31. A gente já chegou, inclusive, nos últimos dias, né, Eduardo, a ver, inclusive, abaixo desse patamar, se aproximando ali da casa dos 5,20. O que tem nessa conta? O nosso cenário interno tem dúvidas sobre o cenário fiscal, isso pesa no câmbio também. E do cenário externo, além de todos esses fatores que eu comentei do Federal Reserve, dos juros, tem também temores da inflação dos Estados Unidos, isso tem tudo a ver também, claro, com o rumo dos juros. E, além disso, os Estados Unidos têm promovido diversos pacotes de estímulo, então é mais dólar em circulação, isso também afeta o câmbio. Mas falando de projeções, o que a gente pode esperar da moeda? Eduardo, o que você diria, então? Qual que é a sua avaliação para o dólar? Para o dólar, a tendência é que ele se mantenha, pelo menos quando a gente pensa no cenário mais macro, é que ele se mantenha numa cotação um pouco mais em queda do que o que a gente vinha vendo ali perto dos 5,80. A tendência é que isso não aconteça tanto por conta desse diferencial da taxa de juros, né? Enquanto a gente não vê nenhum tipo de diferença entre essas taxas, né? O Fed
por enquanto ele não deu nenhum sinal de que vai alterar essa taxa. Então a taxa deles permanece, a nossa está em alta, então é normal que o câmbio, o real, fique mais forte em comparação com o dólar. Quando a gente pensa como que a moeda veio performando nas últimas semanas, né? Eu tinha falado uma vez que ele estava num espaço, como se fosse num retângulo, onde ele fica subindo e descendo, né? Ele toca essas extremidades aqui e depois volta para próximo da média. Então, o que a gente tem visto nas últimas semanas tem sido essa continuidade desse movimento de ficar de lado, por incrível que pareça. Quando a gente pega o gráfico diário, a gente vê melhor essa pernada de queda, né? A gente teve dias mais específicos onde a gente conseguiu confirmar essa tendência, só que o dólar no gráfico diário, a gente consegue ver que ele não continuou a fazer os movimentos de queda que ele vinha fazendo antes, então ele corrigia para próximo da média e continuava a cair, e agora ele parece que firmou, ele conseguiu ficar perto de 5,20, 5,25 como um suporte para a moeda, né? E agora ele está testando ele já conseguiu ficar de lado com essa média mais rápida, agora essa média mais lenta, que é a média de 21 períodos, ela está sendo testada. Se por acaso ele continuar subindo, aí a gente muda um pouco o cenário do dólar para um período bem mais curto, né? Então a média móvel de 200 períodos passa a ser uma nova resistência para a moeda, enquanto que esses níveis que ele vai subindo acabam virando suportes importantes. Ou seja, se nada mudar no cenário, se mantiver como está, a gente pode esperar então que o dólar fique mais ou menos nesse patamar, nem muito para cima, nem muito para baixo, nos próximos períodos, então. Isso, a gente vê no semanal que ele está terminando aquele movimento de queda daquela figura gráfica do retângulo, e aí no gráfico diário a gente está vendo exatamente isso, ele está perdendo a força vendedora e a gente está vendo ele andar um pouquinho mais de lado. Então, até por conta das pressões que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, eu acredito que a gente deva ter um período de incerteza aqui, mas num curto prazo eu não vejo o dólar subir para patamares muito mais elevados antes que a gente tenha alguma decisão do Fed que possa impactar o mercado. Vamos aguardar então os próximos movimentos do Fed. Por enquanto, a gente tem visto só discursos, né, de autoridades, mas vamos ver então as próximas reuniões, as próximas atas, enfim, a gente, claro, vai seguir acompanhando. Eduardo, vamos passar para elas as ações, as empresas que se destacaram no mercado hoje. Eu vou começar pelas maiores altas do Ibovespa, em que as aéreas hoje se destacaram, teve disparada total, então, desse setor. A Azul liderou as altas do Ibovespa, subindo 11,31%, a Gol 7,15%, e em terceiro lugar veio o Qualicorp, que subiu 3,86%. O que a gente teve de aéreas hoje? Uma das principais notícias foi que a agência de notícias Reuters, citando fontes, não é ainda um comunicado oficial, noticiou que a Azul abordou a Latam para comprar a sua operação aqui no Brasil. Isso mexeu, movimentou bastante com o mercado. Além disso, os investidores reagem a declarações da própria Azul de que a empresa estuda oportunidades de consolidação. E aí a Gol, por sua vez, divulgou que teve melhora nas previsões sobre ocupação e custos nesse segundo trimestre e também expectativas para a segunda metade do ano. Então, diante de todo esse cenário, a gente viu a disparada das ações das companhias aéreas hoje. Na outra ponta, quem se destacou entre as perdas do Ibovespa foi a Suzano, que hoje caiu 3,77%, a Cogna 3,12% e a Embraer 2,43%. Falando da Suzano, que foi quem liderou as perdas, ela caminha para fechar o mês de maio em queda. Até agora a queda está perto de 9%, na verdade acima disso. Então, Eduardo, o que está acontecendo com a Suzano e quais são as perspectivas para esse papel? A Suzano, ela reportou prejuízo de 2,7 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano, né? Então acabou vindo um pouco na contramão do que a maioria das empresas mostrou para a gente nos resultados desse primeiro trimestre. Enquanto a gente veio várias empresas vindo em linha ou superando as expectativas de mercado, a Suzano acabou desapontando um pouco. Isso muito se deu por conta da piora em comparação com o lucro líquido do quarto trimestre de 2020 com esse primeiro, né? Então você teve uma piora desse indicador. Você teve também aumento de despesa e do endividamento da empresa, que agora essa dívida bruta da empresa, ela representa em março de 2021
um valor próximo de 75,9 bilhões de reais, né? E isso acabou aumentando a dívida em 132 milhões na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Então, o investidor ele precisa acompanhar agora o desempenho da empresa, ver como que ela vai conseguir remanejar essa mudança no perfil de endividamento dela. Graficamente falando, a gente consegue ver que o mercado não gostou realmente desse resultado, e até por conta de estar vindo muito na contramão do que o mercado vem vendo nas outras empresas. Quando a gente dá uma olhada no gráfico semanal, por exemplo, era um papel que estava vindo com uma alta relativamente boa, e aí, a partir de um momento, ela começou a ter uma correção para próximo da média, o que é normal numa tendência de alta, né? Então, agora, o normal é a ação andar um pouquinho de lado, chegar para próximo da média para continuar subindo, só que nesse caso ele acabou cruzando para baixo dessas duas médias mais curtas e pode vir a testar esse nível dos R$ 58,40, que é um suporte importante para o papel. Quando a gente vê no gráfico diário, por exemplo, fica bem nítido aqui quando que começou essa mudança para queda, e aí a gente vem acompanhando o papel continuar nesse movimento de queda. Aqui embaixo a gente consegue ver o 58,40. Não necessariamente significa que ele precisa se segurar no 58,40. Ele pode ter outros níveis, por exemplo, a média móvel de 200 serve como um suporte mais dinâmico para o papel, mas fica aí, pelo menos num curtíssimo prazo, um viés mais negativo para as ações da empresa. Agora, passando para outra ação que também se destacou no dia de hoje, a gente vai falar de Localweb, porque subiu bastante, subiu 6,74%. Então, esse movimento dá continuidade à recuperação que a gente tem visto em maio, depois do tombo de mais de 20% nos primeiros pregões desse mês. Eduardo, o que esperar então de Localweb? Qual que é a sua análise? A Localweb, por ser uma empresa de tecnologia, ela acaba sendo diretamente afetada pela alta ou pela baixa da taxa das Treasuries de 10 anos do Tesouro norte-americano. E essa semana, essas Treasuries, elas tiveram um momento de queda também por conta de uma fala do próprio vice-presidente do Fed. Ele falou nessa semana que eles devem conseguir conter um surto de inflação sem prejudicar a retomada econômica. Então, as empresas que são mais impactadas justamente são as de tecnologia, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, de forma positiva, como a gente viu o desempenho do S&P nessa semana em comparação com a semana passada. A gente tem também a notícia de que o próprio CEO da Localweb, o Fernando Cirne, ele já tinha dito que o conselho da empresa já estava esperando um período de correção das ações da empresa, justamente porque estava vindo num momento muito bom e, enfim, acaba não sendo saudável você ter só altas consecutivas no longo prazo para as ações. Normalmente elas vão apresentar algum tipo de correção. Então, enquanto o mercado ficou um pouco de lado, esperando alguma decisão do Fed, se vai manter as taxas de juros, ou qual a atitude que eles vão ter para conter a inflação, o mercado acabou andando um pouco de lado. Com essa conversa, com essa fala do vice-presidente do Fed, a gente viu uma reação positiva na semana, e o ideal para o papel, para quem está comprado nele, seria que na semana que vem ele trabalhasse acima dos R$ 26,20, que é exatamente o preço dessa média verde aqui, que é a média aritmética de 21 períodos, para buscar os R$ 29. Se ele conseguir trabalhar por um tempo perto dos 29, aí ele deve buscar os topos anteriores entre R$ 35 mais ou menos. Esse foi, então, o conteúdo do Boletim Invest News de hoje. Então, deixe sua inscrição, seu comentário, seu like se você gostou desse conteúdo. Também agradeço a quem está escutando pela Alexa ou por podcast, acompanhando pelo Facebook ou pelo investnews.com.br. Lembrando que o Invest News também está no Telegram, acompanhe a gente por lá. Eduardo, mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Um bom descanso para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.